Hoje vamos explorar as abordagens únicas que tanto governos quanto instituições privadas estão usando para vacinar as pessoas. Por exemplo, na Carolina do Norte, acaba de aparecer um vídeo vazado de uma teleconferência do Zoom entre funcionários de um hospital, e no vídeo aparecem uma médica, a diretora de marketing do hospital, bem como o presidente do hospital discutindo maneiras de aumentar os números da Covid para assustar as pessoas. Bem-vindo, eu sou Elina Villafania e este é o Ao Descoberto. Hoje vamos começar nosso programa falando sobre táticas de medo. Vamos começar nosso episódio falando sobre as táticas de medo da Covid. Uma conferência no Zoom vazada acaba de vir à tona. Essa conferência ocorreu em um hospital na Carolina do Norte. E o que ela mostra é algo bastante chocante. Isso porque este vídeo vazado mostra uma médica explicando como a contagem oficial dos números da Covid pode ser aumentada para assustar as pessoas. Deixe-me repetir isso, caso eu não tenha sido clara. A médica aparece no vídeo discutindo como pode aumentar os números de pessoas classificadas como pacientes com Covid, a fim de criar mais medo nos não vacinados. Agora, para sua referência, este vídeo foi obtido pela primeira vez pelo National File e mostra a doutora Mary Catherine Rudick falando com a senhora Carolyn Fisher, que é a diretora de marketing do hospital. Por motivos de direitos autorais, não podemos mostrar o vídeo, mas aqui estão algumas transcrições do que foi dito. Acho que temos que ser mais enérgicos. Temos que dizer algo que surta efeito. Se não se vacinarem, sabem que vão morrer, disse Rudick no vídeo. Você tem que ser categórico com essas pessoas. Em outra parte do vídeo, a diretora de marketing explica como seu departamento está comunicando ao público em geral o que ela chama de números significativos, que incluem coisas como o percentual de pessoas que estão vacinadas, o percentual que não estão, assim como o percentual de óbitos na UTI. Ao que a doutora Rudick respondeu da seguinte forma: minha sensação neste momento é que talvez tenhamos que assustar um pouco mais o público. Há muitas pessoas ainda internadas que consideramos como pós-Covid. Não estamos contando esses números. Então, como incluir essas pessoas pós-Covid no número de pacientes que temos no hospital? E só para esclarecer, a médica que estava na chamada do Zoom com a diretora de marketing do hospital sugere incluir na contagem pessoas que não são mais pacientes de Covid. E quer fazê-lo porque, segundo suas próprias palavras, quer assustar um pouco mais o público. A diretora de marketing pareceu um pouco desconcertada com a sugestão e pediu esclarecimentos. Perguntou à médica se ela queria que todos os pacientes que haviam estado no hospital desde o início da Covid fossem incluídos na contagem, e foi assim que a médica respondeu: bom, aqueles que ainda estão dentro, e é algo que eu posso levar para outra pessoa sendo números importantes. Os pacientes que ainda estão no hospital, que estão fora do andar da Covid, mas ainda estão ocupando o hospital por vários motivos. Agora, o que é interessante é que também durante a entrevista do Zoom estava o Sr. Shelburne Stevens, que é o presidente do Hospital da Carolina do Norte. E nesse momento, o Sr. Stevens interveio e disse que tecnicamente esses pacientes são classificados como recuperados. E então ela acrescentou: mas acho que poderíamos continuar a considerá-los pacientes com Covid porque ainda estão se curando. A médica concordou e disse que acha que esses pacientes também devem ser enfatizados, porque uma vez que eles saem do isolamento, eles abaixam os números da Covid. O presidente do hospital respondeu dizendo que eles poderiam conversar mais tarde em particular sobre, abre aspas, como podemos promover isso. E, naturalmente, essa gravação de vídeo foi muito condenatória. Ela mostra claramente a médica, a diretora de marketing e o presidente do hospital discutindo maneiras de aumentar os números para assustar as pessoas. Nós, do Epoch Times, entramos em contato com o hospital para confirmar, por um lado, que as pessoas que apareciam no vídeo eram de fato funcionários, e, por outro lado, para saber qual era o contexto da videochamada. E um porta-voz desse sistema de saúde nos respondeu por e-mail, confirmando que o vídeo era legítimo. E, além disso, o porta-voz justificou a conversa vazada, dizendo que os funcionários que aparecem no vídeo estão vendo os níveis mais altos de hospitalizações e mortes por Covid-19 até agora nesta pandemia, apesar de haver vacinas seguras e eficazes amplamente disponíveis.
E no mesmo e-mail, o porta-voz acrescentou que se tratava de uma discussão honesta sobre como transmitir uma imagem completa à comunidade. Aqui está o que ele escreveu. Esta foi uma discussão honesta entre profissionais médicos e de comunicação sobre como podemos transmitir com mais precisão a gravidade e a seriedade do que está acontecendo em nossos hospitais e em todas as nossas comunidades. Especificamente, os dados que temos compartilhado não incluem pacientes que seguem hospitalizados por complicações da Covid-19, embora eles não estejam mais isolados por causa disso, pois não oferecem um quadro completo do impacto total da Covid-19 em nossos pacientes e em nossos hospitais. O porta-voz encerrou o e-mail dizendo que o sistema hospitalar continua preocupado com a desinformação e que se esforça para ser transparente e contar toda a história. Agora, é interessante apontar que esse problema não se limita apenas à Carolina do Norte. Um estudo recente conduzido em conjunto pela Escola de Medicina de Harvard, pelo Centro Médico Tufts e pelo Sistema de Saúde dos Veteranos, descobriu que os números de hospitalizações pela Covid nos Estados Unidos podem estar significativamente inflados. Especificamente, eles descobriram que as hospitalizações nos Estados Unidos podem ser muito exageradas, com quase metade dos pacientes hospitalizados apresentando apenas sintomas leves. E segundo os pesquisadores, isso sugere que eles provavelmente foram admitidos no hospital por razões não relacionadas à Covid. Aqui está um pouco do que esse estudo diz. Com a vacinação generalizada, a definição atual de hospitalizações por Covid-19 inclui progressivamente diagnósticos mais leves ou incidentais, como, por exemplo, casos identificados antes da cirurgia ou antes da alta, ao invés de hospitalizações por Covid-19 grave. O estudo, então, aponta o fato de que quase todos os hospitais nos Estados Unidos exigem que novos pacientes sejam submetidos a testes de Covid de rotina e muitas vezes obrigatórios antes de serem admitidos, o que faz potencialmente com que o número de hospitalizações causadas pelo vírus esteja substancialmente superestimado. Para dar um exemplo de como isso ocorre na prática, digamos que você vá ao hospital porque está com o tornozelo torcido. Eles testam você para a Covid, descobrem que está infectado e, bum, você é um paciente com Covid, embora tenha ido ao hospital para curar o tornozelo. A razão para isso tem a ver com a forma como a rede de vigilância do CDC, que é chamada de CovidNet, define um caso de Covid. Segundo seu site, um caso de Covid é definido, pelo menos em seu sistema, se o paciente, abre aspas, testa positivo para SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença Covid-19, por meio de um teste solicitado por um profissional de saúde e é hospitalizado dentro de 14 dias após o teste positivo. Ou seja, qualquer paciente que seja admitido no hospital dentro de 14 dias após um teste positivo de Covid é classificado como um paciente com Covid, independentemente do motivo da admissão. E segundo este novo estudo, isso parece estar alterando os dados, principalmente quando se trata de crianças. Aqui está o que diz. Em uma população pediátrica, 41% das admissões relatadas associadas à infecção por SARS-CoV-2 foram por razões diferentes da Covid-19, taxas semelhantes às encontradas quando foi aplicada a definição simples de doença de moderada a grave em nossa coorte. Bem, este não é o primeiro estudo a chegar a essa conclusão. Houve 2 estudos anteriores, revisados por pares, que focaram especificamente em crianças e eles chegaram a conclusões semelhantes. Um dos estudos afirma que a maioria das crianças hospitalizadas que testaram positivo para a Covid eram assintomáticas e foram hospitalizadas por algo diferente da Covid. O outro estudo concluiu, e cito, que 45% das admissões foram listadas como improváveis de serem causadas por SARS-CoV-2. Nós, do Epoch Times, entramos em contato com o CDC para obter comentários sobre os resultados desse estudo, mas ainda não recebemos uma resposta. Se você quiser ver o vídeo completo vazado do Hospital da Carolina do Norte, ou quiser ler o estudo sobre o excesso de informes de casos de Covid, deixarei os links para tudo isso na descrição abaixo deste vídeo. Muito obrigada e até a próxima!